Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a segunda mensagem de hoje sobre o tema Efésios 4, 26 e 27, onde Paulo avisa os cristãos: irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo. Então é batalha espiritual que estamos estudando, ou melhor, demônios estão procurando pessoas para trabalhar na vida da humanidade através de pessoas que, com essa área da ira, o diabo possa separar as pessoas, possa destruir as pessoas, a amizade, o amor, as promessas que uma fez para outra, às vezes no casamento. Um patrão prometeu para o empregado: olha, vou te dar esse emprego, você vai trabalhar aqui para mim. Mas lá na frente o patrão pergunta alguma coisa, o patrão às vezes está zangado com alguma coisa, e o empregado sai respondendo: ai, rapaz, você não me respeita, e bota ele para a rua, para botar outro no lugar dele. Ele perde o emprego, os filhos ficam sem comida em casa, porque ele agiu sem mansidão. Eu quero falar sobre mansidão. Querido, no vídeo, ou melhor, no vídeo e no áudio que enviamos agora, no primeiro vídeo que já está no YouTube, falamos sobre Moisés, e uma das qualidades de Moisés era a mansidão. Então cuidado, porque mesmo a pessoa sendo mansa, né, como diz aí o Números 12, verso 3, que na época de Moisés não havia ninguém manso como Moisés, somente ele, mas mesmo assim cometeu algo assim. Então falta de vigilância, mas eu quero falar de mansidão. Querido, qual é a bênção que eu vou ganhar se eu for uma pessoa mansa? Você sabe que, olha essa comparação que nós vamos fazer, nas matas existem muitos animais selvagens. Um deles é o cavalo. O cavalo, até hoje nos Estados Unidos, tem muitas partes dos Estados Unidos onde o cavalo vive solto, mas porque ele nunca foi preso na vida, ou melhor, nunca foi domesticado, ele sempre viveu ali, desde que Deus criou os primeiros animais que foram para ali. Sempre foram animais silvestres. Então, quando alguém precisa de um novo cavalo, se tiver uma autorização do governo federal, porque eles são protegidos por lei, não pode pegar porque é animal silvestre. Pode ver cavalos silvestres nos Estados Unidos, digita no YouTube para te ver. Mas quando alguém pega um cavalo desse, ele vem altamente brabão, indomável. Ninguém consegue dominá-lo se ele não passar por um trabalho árduo para domesticação, para ele se tornar manso. Mas os cavalos de hoje, todos um dia vieram dos primeiros cavalos, que eram muito brabão, indomável, não deixava ninguém montar, não deixava ninguém dirigir as pessoas, dirigir o cavalo. As pessoas não podiam dirigir. Então, para isso precisa de ser amansado. É isso que o cristianismo vem para nós, para nos amansar. Eu me lembro, meu irmão, que uma vez eu peguei uma pessoa para o centro de recuperação para levar comigo. Nós tivemos o centro de recuperação para drogados em Alcântara. Nós levamos um monte de gente para lá, para ser tratada.
Claro, de vez em quando a gente tinha que levar de 5, de 4, de 3, de 10 no máximo, porque a condição era pouca financeira, mas no total levamos mais de 100 pessoas para serem tratadas das drogas, pessoas que vinham das ruas. E uma delas, a gente notava que tudo que falava, ele vinha com grosseria, com ignorância, respondia de maneira muito dura para mim. Tanto que eu tive que depois mandar ele embora, ele não ficou para ser tratado como os outros, eu tive que mandar embora, porque um dos motivos foi um sonho que Deus me deu, porque Deus revela as coisas em sonho. Eu sonhei que eu tinha um cavalo preto na mão, segurando pela rédea, e ele era muito grande, alto, forte, o cavalo. E eu tentava segurar a rédea daquele cavalo, e ele fazia o que? Ele levantava as patas dianteiras para cima de mim, rinchando com ira, e eu não conseguia de jeito nenhum controlar aquele cavalo, porque eu ia tentar controlar, ele vinha tentar me bater. Ele queria ser meu inimigo, me ferir. Aí quando acordei, Deus me falou muito fortemente: olha, isso daí não vai ser tratado, isso aí tem que mandar embora, porque ele vai querer ser o que ele é para sempre. Irmão, até um dia atrás eu olhei ele na rua ainda drogado, e esse sonho e essa ação que eu tentei fazer com essa pessoa foi 2 vezes eu levei para tentar tratar dessa pessoa. E detalhe, nessa época ainda nem tinha um centro de recuperação, eu levava ele para dentro da minha casa, viu? Pessoas que eu não tinha relacionamento nenhum, pegava aí da rua e levava. Fiz isso com várias pessoas no início. Depois é que conseguimos um local e levamos para esse local, que foi em Alcântara. Mas Deus me deu essa revelação, que tem gente, irmão, que Deus vai tentar tratar, e ele vai ser indomável, não vai querer ser manso nunca. Mas eu quero falar para ti, o que tu perde e o que tu ganha se tu não quiser ser manso como Moisés, sendo que Moisés era manso, mas ali não vigiou, e ele causou um problema para ele mesmo depois. Mas eu, sendo manso, te lembra que Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, verso 5. Estou lendo aqui na minha Bíblia, na tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Você vai no Google aí, do teu celular, na internet, digita Mateus 5.5 e manda buscar na mesma hora, está tudo lá. Aproveita que a Bíblia está toda na internet. Então aqui os mansos herdarão a terra. O que é isso, meus irmãos? É que o brabão vai morrer antes dos outros. Isso é um dos perigos. Todo brabão, ele vai atrás de alimentar o seu inimigo, que é o diabo. E por ele estar alimentando Satanás, como diz aí Efésios 5:27, irai-vos, não pequeis, não dei lugar ao diabo. Aí está dizendo que você está alimentando ele. Então, onde o diabo usar alguém, tu for atrás, é arriscado alguém te meter uma faca, um tiro, fazer uma maldade para ti, né? Botar até um chumbinho, um veneno na tua comida, na tua bebida, sem você saber, como a gente ouve muito por aí, essas questões. Por exemplo, eu vi aí na televisão uma mulher que apanhava do marido, e depois ela foi presa porque descobriram que foi ela que matou o marido, porque ele batia muito nela. Então ela não era cristã, nem ele, todos os dois com o diabo, e aí o diabo usou um para o outro, né? E aí ela botou veneno na comida dele e matou ele. Então, irmão, o mundo está cheio de armadilhas por aí, e o mundo não sabe explicar, coloca um monte de outros motivos para o que o diabo está fazendo, por causa da falta de mansidão,
ir por causa da briga na hora da ira. Então, mas a Bíblia diz sim qual é o motivo e como escapar. Então, nesse Mateus 5:5, Jesus estava falando para Israel: bem-aventurados os mansos, porque tu vai herdar a terra. Então, segunda bênção, tu vai ser feliz. Bem-aventurado quer dizer feliz, quer dizer tu vai ser menos choro do que os outros, tu vai ter menos perda do que os outros, se na hora tu te controlar, procurar, confere até 10 aí, como tem gente que diz aí, confere até 10 e cai fora, some daí, foge daí, para poder ser feliz. Quando eu era do mundo, irmão, eu dizia lá, eu armado de fuzil, metralhadora, brabão, eu dizia, eu dou um boi para não entrar na briga, mas eu dou uma boiada para não sair da briga, porque aí quando o cara já está lá, eu digo: ei, rapaz, sai daí, vai-te embora daí. Eu digo: que nada, meu irmão, se tu é macho, vem, que nada, eu vou mesmo, pode vir, que eu estou armado. Isso é coisa do diabo, Satanás procurando uma brecha para dar um tiro nele, uma facada, ou ele pegar uma cadeia e sofrer na cadeia, gastar dinheiro com advogado, gastar tudo, perde tudo, que advogado uma hora dessa, tirar tudo que a pessoa tem, prometendo tirar ele da cadeia. Bem, então você quer ser feliz? Primeira coisa, pare de dar lugar para o diabo. A outra coisa que Jesus disse em Mateus 5:5, os mansos herdarão a terra. Que terra? É porque se eu for um cristão e optar pela mansidão, na hora que o diabo futucar alguém contra mim, vai haver uma terra. Depois desse planeta Terra tem outra terra esperando os salvos. O Pedro diz, irmão, em 2 Pedro 2, ou melhor, perdão, 2 Pedro 3:10 em diante, que o mundo todo vai ser queimado e destruído, e Deus vai ter um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Para quem? Só para os salvos. Então vai ter novo céu e nova terra. Lembre do Apocalipse 21, em diante, quando João teve essa visão do novo céu e nova terra. Ele diz: eu vi novo céu e nova terra, o mar já não existe. Aí Deus disse: aqui é o local onde nós vamos habitar. Então, meu amado irmão, tu quer ser feliz? Opta pela mansidão. Amém? Porque tem um novo céu e nova terra para ti. O mundo vai ser queimado, destruído, do jeito como Deus queimou Sodoma e Gomorra. E antes ele tirou Ló e sua família, para habitar em outra terra. Assim ele quer fazer comigo e contigo, se não der lugar para o diabo com a ira, principalmente com a ira. Tem outros problemas que atrapalham a gente de chegar nesse projeto de Deus, que é novo céu e nova terra, mas esse daí é um deles. Então, meu irmão, o o Salmo 34, verso 2, diz que os mansos vão ouvir a palavra de Deus. Então, uma das características de quem é manso é que ele ouve. Quando alguém está pregando, ele ouve a palavra. Ele não é brabão, diz: eu não me interessa, eu não quero, não fale para mim, é problema meu, não se mete com minha vida, vai para lá com essa mensagem aí da Bíblia, não quero. Então esse daí está fora das promessas. Esse daí é mais fácil dele entrar numa briga, numa ira, e ali o diabo arrumar um problema para ele, e depois ele chorar sozinho, sem esperança nenhuma, depois que ele fez o estrago contra ele e contra os outros. Bem, a mesma coisa diz Tiago 1:21, quando Tiago diz: ó, receba a palavra de Deus com mansidão. Então você que está ouvindo o ensino bíblico, você que está na igreja ouvindo as pregações, seja manso para ouvir, não quando um ímpio está pregando, um falso profeta está pregando,
que às vezes é preciso repreender na cara, como Paulo fala para Tito no capítulo 1, sobre os falsos obreiros, que tem que repreender na cara dessas pessoas, e isso às vezes vai ser duro, mas às vezes vai ter que acontecer, mas a gente repreende com mansidão, mas fala, olha rapaz, isso aí está errado, isso não está correto, isso não tem base bíblica, não tem alicerce na Bíblia, mas claro, aí você vai ter que ter o alicerce para poder provar que o outro está errado. Então, meu amado irmão, os mansos, o que eles perdem, o que eles ganham, se eles forem mansos? Aqui na Bíblia diz que os mansos vão ser guiados por Deus, Salmo 25, verso 9, ou melhor, esses são os únicos que Deus pode guiar, é quem é manso. O brabão, Deus não vai poder dirigir. Lembre que temos sido aqui repetidores desse versículo de Romanos 8, 14, onde Paulo diz, Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Então todo cristão Deus quer guiar, mas como que Deus vai guiar um brabão que diz, eu não quero, me largue de mão, não vou para culto, não quero doutrina nenhuma, quero viver do meu jeito? Como que Deus vai guiar uma pessoa dessa? Agora, se ele for manso, Deus fala, meu filho, vamos por aqui, vamos orar, vamos para ali, vamos evangelizar, vamos contribuir, me ouve, procura me ouvir. Esse, ele vai ser dirigido. Igual, meu irmão, você pega, né, um cachorro, que assim que também é comparado na Bíblia o crente desviado, e o falso obreiro na Bíblia é comparado com um cachorro que voltou para lamber o seu vômito, né? Em 2 Pedro 2,22. Então você pega um cachorro manso e leva, vamos embora, cachorro manso, bota numa coleira, ou até segurando ou chamando, ele vai contigo, te segue. Mas um brabão, um pitbull ou qualquer outro vira-lata, que não te respeita, que quer te morder, como que tu vai levar para algum lugar? Assim são pessoas desviadas de Deus, que tu fala, e eles agem como um cachorro bravo contra ti. Você tenha cuidado com isso, viu, irmão? Porque somente quem é manso é que vai receber essa bênção de ser guiado por Deus. O brabão, que o diabo espeta ele, e ele diz, eu não vou, me largue de mão, para a igreja eu não vou mais para essa igreja. Satanás está te espetando para te não ir, para ouvir a verdade, para aprender a verdade, principalmente sobre a mansidão, sobre saber se calar na hora certa, porque Deus quer te usar, né, para te ser útil, e você não quer entender isso. Bem, a mansidão, em Gálatas 5:22, só pode existir na Bíblia se tiver fruto do Espírito, que um deles é a mansidão. O que é isso? Se eu for manso, por eu ser um cristão, porque no mundo também tem um monte de tipo de mansidão por aí. O ímpio também às vezes se mostra manso, mas por dentro ele é um lobo devorador, e às vezes ele quer frear suas palavras para se demonstrar manso, para as pessoas aplaudirem, já está aí, é ótimo, uma pessoa ótima, mas em outras áreas o diabo usa ele com um monte de maldade. Mas o cristão não, se ele tiver fruto do Espírito, Gálatas 5:22, um deles é a mansidão, é porque ele está dizendo, eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo, e é isso que me impulsiona para mim ser manso, para mim na hora da ira eu me controlar, pedir, Deus me ajuda, porque o ímpio não vai pedir isso. O ímpio quer ir para cima mesmo da briga, o ímpio quer responder com uma palavra dura na mesma hora, o ímpio quer insultar, quer odiar com suas palavras, quer se vingar com suas palavras e com ações. Então, mas quando temos o fruto do Espírito, nós é que vamos ganhar com isso, irmão. Não vamos deixar essa batalha espiritual do diabo, sabendo que é Satanás está se levantando,
Não vamos ser derrotados pelo diabo. Como Paulo diz, a quem eu perdoei, fiz na presença de Cristo, para não ser vencido por Satanás, porque não ignore os seus ardis. Já estudamos isso aqui, né? Essa batalha espiritual na área do perdão. 2 Coríntios 2, 10 e 11. Então, quando você não procura perdoar, porque você tem fruto do Espírito, ou melhor, porque o Espírito Santo está te levando nessa direção, te transformando, te libertando, te conduzindo para ser um imitador de Deus, aí é arriscado você ganhar ou perder, porque você não quer optar por, em vez de alimentar a ira, né, você está jogando fora um monte de coisa que Deus quer te dar, se tu não usar a mansidão na hora que o diabo futucar outro contra ti. Não esquece que o que Paulo disse aí, em Efésios 4, 26, não esconda o sol sobre a ira. Então esconder o sol o que é? Porque aquilo ali vem esquentando, que a pessoa está provocando, você se sente provocado e não sabe que ali é demônio usando aquela pessoa, né, irmão? É que nem alguém que está jogando gasolina em cima de um fogo, jogando álcool, o diabo jogando álcool lá para provocar. Então, se a gente vê o fruto do Espírito, a gente sabe que a gente perde o que ganha, né? Deus ensina a gente, porque aqui na Bíblia diz que os mansos, uma das coisas que Deus vai fazer é ensinar, né? Ele é fácil de ensinar. Deus ensinar o manso, o brabão, Deus não tem como ensinar. Ponto. Envie essa mensagem para alguém. Já voltaremos para a terceira mensagem de hoje. Ore por mim, orando você, nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.